Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 4 de setembro, Ibovespa apresentando uma queda de 1,68%, algo que não acontecia desde que essa movimentação que o Ibov teve aqui para baixo. Então, dentro de todo esse movimento subido, não tinha feito essa queda, e além disso veio para baixo daquela região que eu comentei de 60.930 pontos, apontando aí para um possível teste dos 60 mil pontos, primeira região de suporte para o índice Bovespa. Aí acima, depois dos 60 mil pontos, tem outra aqui na faixa ali dos 59.500 e mais relevante mesmo, ficando mais perto dos 58 mil pontos. PETR4 no pregão de hoje apresentou queda de 4,84%, fechamento na mínima do dia, confirmando aí a perda da mínima do pregão de ontem. Até perdeu no gap, mas foi lá bater no gap como resistência, o gap de baixa, gap do dia aqui no gráfico intraday, respeitou essa resistência e voltou aqui para baixo, gerando aqui uma nova tendência de baixa pelo gráfico de 60 minutos, o que apoia esse movimento corretivo aqui da Petro. Então, de imediato, eu não vejo entrada nessa ação na ponta compradora, pode até se trabalhar na compra para swing trade, num retorno aí para cima dos 23,09, mas ainda há espaço tanto no tempo quanto no preço em termos de correção para Petro. Próxima região de suporte, um pouco mais significativa, em torno dos R$22, abaixo dos R$22 tem uma região em torno aí de 21,57 e depois 21,23 são os principais suportes que eu identifico na Petro. A Vale 5 segue caindo, perdeu a mínima aí dos últimos dois pregões, caiu 1,09%. Para uma compra contra tendência, para quem fez essa compra superando essa máxima aqui, já teria acionado o stop, e para uma nova entrada teria que superar os 25,73 dentro de todo esse movimento de baixa e em cima ainda de uma zona de suporte, que começa ali na faixa dos 25, por volta dos 25,65, aí tem aqui no diário em 25,47 e depois disso na faixa de 25,27. Outro ativo aqui, a LPL4, nós encerramos a posição comprada em LPL4, depois que ela perdeu os 10,45, a nossa saída aconteceu mais aí para o período da tarde, porque ela se recuperou na primeira hora de pregão e depois voltou a perder a mínima da primeira hora de pregão, 10,44, então saí em 10,43 dessa operação. A nossa entrada tinha sido 10,48, enfim, muito próximo, uma perda de 0,48% na operação e no capital total menos 0,08%. A TBLE3 terminou acionando o nosso stop. Ela, depois da nossa entrada, a ação perdeu força, fechou até bem no pregão de ontem, mas hoje não conseguiu superar a máxima do pregão de ontem, que seria algo bem interessante para acontecer. Pelo contrário, perdeu força e fechou na mínima do dia, em 36,70, queda de 2,78%. A nossa saída aconteceu em 37,02 no ponto de stop, com uma perda de 1,59% e no capital total 0,35%. Além dessa ação, a gente entrou na Nato 3, que já havia feito a recomendação ontem. Ela conseguiu superar a máxima dos dois últimos pregões. A entrada aconteceu aqui em R$ 40,45. O stop está em R$ 39,70 aqui para baixo. Ela terminou perdendo força na última hora de pregão, fechando aqui para baixo da mínima do candle, que rompeu uma zona de resistência. Até começou bem a operação, que depois da execução ela fechou bem. Foi lá em R$ 40,78. Então começou até bem a operação, mas depois foi perdendo força. E com a última hora de pregão, o Ibov intensificando a queda, a Natura terminou acompanhando essa queda. Mas vamos ver se ela se sustenta aí acima dos R$ 40 a partir do próximo pregão e consegue aqui, o que seria bom para a nossa posição, voltar para cima de 40,52, gerando, enfim, um fundo ascendente no gráfico diário, no gráfico 60 minutos, um pouco mais significativo. E a outra posição que nós temos em aberto, a Velid, foi bem no pregão, com alta de 2,3%, contrariando aí o Ibovespa. Mantivemos essa posição comprada, porque a perda da mínima do pregão anterior foi bem no início do dia, bem nos primeiros minutos, eu fiquei acompanhando essa perda e terminei segurando mais a posição. Nosso objetivo continua sendo ali na faixa dos 40 e 45, vamos ver se ela ganha forças. Primeiramente, se consegue se sustentar acima dos R$ 40 a partir do próximo pregão, a Velid. Olhando ainda para uma possível entrada aí nos próximos pregões, a TIM P3, depois de ter restabelecido a tendência de alta aqui no gráfico diário, topos e fundos ascendentes, ela vem trabalhando aqui
com uma certa indefinição, principalmente visível no G60. Uma indefinição aqui pelo gráfico de 60 minutos. Então, se ela conseguir romper principalmente uma barreira aqui que ela tem, superar ali e voltar para cima de 12,73, abre a possibilidade de buscar alguma compra ainda de swing trade a favor desse movimento que foi forte, que pode voltar a trazer o ativo aqui para um nível maior, mais alto, ali um patamar de preço mais alto na faixa dos 13,44 e a máxima ali em 13,71. Então é um ativo para se acompanhar. A LET6 vem fazendo uma correção dentro do que foi esse movimento de rompimento dos topos anteriores, vem fazendo aqui uma correção. Aqui está a correção, esse último movimento que eu acabei de traçar. Então é um ativo também que eu fico atento para buscar alguma alternativa de entrada aí nos próximos pregões, caso ela venha proporcionar alguma sinalização um pouco mais forte de alta. Por exemplo, voltar amanhã já para cima dos 12,23 seria uma das alternativas interessantes de possível entrada na LET6. Compra para swing trade. MIUS 3 um pouco mais arriscada, a ação gerou um movimento forte para cima. Quando eu falo mais arriscada é por causa do semanal. O semanal dela vem em tendência de baixa, topos e fundos descendentes. E aí fez aqui uma correção de 2 semanas. Semana passada principalmente a mais forte, que foi essa movimentação. E essa semana ainda conseguiu fazer esse candle aqui de alta, e depois disso, os 3 próximos pregões da semana afundando aqui para baixo. Vamos ver como é que ela termina a semana, mas uma alternativa de entrada, o ideal que acontecesse já no próximo pregão é voltar a superar a máxima de hoje. De forma simples, seria superar 22,44, uma possível entrada nessa ação. A ponta compradora na expectativa de que ela consiga retomar a tendência de alta dela, gere um fundo ascendente e ande aqui para cima para romper uma região em torno dos R$ 24,00 até a máxima que ela atingiu, R$ 24,47. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.